O cenário do empreendedorismo feminino no Brasil: a possível independência financeira da mulher. O que é empreendedorismo? De acordo com o Sebrae, empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Isso inclui um negócio, um projeto ou até mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E o que é ser um empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa que sai da zona de conforto e da área de sonhos e parte para a ação, ou seja, é aquela pessoa que consegue transformar crises em oportunidades. As características de um empreendedor são otimismo, autoconfiança, coragem, persistência e resiliência. Tecnologias envolvidas, plataformas e programação. Bases de dados. Para conseguirmos responder à pergunta norteadora deste trabalho, ou seja, a capacidade da mulher se tornar independente através do empreendedorismo, realizamos buscas em 3 bases de dados no Brasil, que ofereceram as informações necessárias para este estudo: IBGE, CNJ e Sebrae. Plataformas utilizadas. Os dados coletados foram tratados e, na sequência, utilizamos o Notebook LM, visando obter resumos dos tópicos essenciais para a elaboração do estudo. Também utilizamos o Google Colab, com a ajuda da IA Gemini, objetivando a geração de mapas e jogo em HTML, através da linguagem de programação Python. Por fim, empregamos o uso da tecnologia Google Sites a fim de hospedar e publicar o respectivo jogo em nuvem. Code e Library. As plataformas utilizadas foram fundamentais na criação de mapas, gráficos e jogo em HTML. No entanto, torna-se necessário elencar o fato da linguagem de programação Python ser o principal promovedor dos recursos obtidos no Colab. Não só, observa-se que os GeoPandas e Pandas foram fundamentais para tratamento de dados pelo Python e que o jQuery foi um facilitador de programação JS no HLTL5. Resultados obtidos: mapas, gráficos e jogo. Número de empreendedores no Brasil. De acordo com o Sebrae, o Brasil possui cerca de 47 milhões de empreendedores, tanto em negócios formais quanto negócios informais. A porcentagem de mulheres e homens empreendedores no Brasil representam cerca de 21,7% de mulheres e 78,3% de homens. A distribuição territorial por gênero dos empreendedores. O mapa mostra, em azul, a concentração de homens distribuído por todos os estados brasileiros, com exceção na região sudeste dos estados de Minas Gerais e São Paulo. A maior concentração de mulheres empreendedoras no Brasil está na região sudeste, principalmente nesses 2 estados. Distribuição por nacionalidade. O Brasil é constituído por empreendedores que nasceram no Brasil ou que vieram de outros países.
Esse mapa mostra uma predominância de mulheres empreendedoras brasileiras em todas as regiões do país. A maior concentração de empreendedoras, tanto brasileiras quanto estrangeiras, está localizada na região Sudeste, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que apresentam os maiores números absolutos para ambos os grupos, brasileiras e estrangeiras. A presença de empreendedoras estrangeiras, no entanto, embora muito menor que a nacional em todos os estados, é relativamente mais notável nas regiões mais populosas e desenvolvidas, como a região Sudeste. Distribuição por gênero na indústria. O setor da indústria, em sua maioria, é dominado por homens, mesmo quando nos referimos ao empreendedorismo, como mostra os estados em azul. No entanto, os estados do Ceará e Alagoas, na região Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, na região Sudeste, Paraná e Santa Catarina, na região Sul, apresentam um elevado número de mulheres que empreendem no setor da indústria em geral. Agora vamos falar sobre a distribuição por gênero, com relação à prestação de serviços. Novamente, a cor azul indica os estados onde a concentração de homens empreendendo nesta área é muito maior do que o de mulheres. Como no gráfico anterior, a participação masculina ainda é majoritária no setor de prestação de serviços. Entretanto, alguns estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste revelam que as mulheres possuem uma maior predominância no setor. Em percentuais, percebe-se que em quase todos os estados a diferença de gênero é pequena, estando próximo de 50%, sugerindo um equilíbrio relativo na participação empreendedora do setor. Com relação à distribuição por gênero no comércio, seguindo as mesmas cores, azul para homem e rosa para as mulheres, a região onde a presença de empreendedoras do sexo feminino é majoritária em todos os seus estados, representados pela cor rosa, é a região Sul. O estado com a maior representatividade de empreendedoras na região Sul e no mapa como um todo é o Paraná, onde o percentual de empreendedoras é de 53,8% contra 46,2% de homens. Com relação à distribuição por gênero no ramo da construção, observa-se no mapa uma total predominância masculina nos setores de construção e, como veremos a seguir, na agricultura também. Analisando o setor da construção, em média, mais de 90% dos empreendedores são homens, enquanto a participação feminina raramente ultrapassa 10%. Tal cenário evidencia que o setor permanece como um setor masculinizado, refletindo barreiras históricas e culturais que limitam a presença feminina em atividades associadas ao trabalho físico e à liderança técnica. Como dissemos anteriormente, com relação à distribuição de empreendedores por gênero no setor da agricultura, para o gráfico deste setor, abrangendo tanto a pecuária quanto a produção florestal, pesca e aquicultura, temos que a participação feminina varia entre 5% a 25%, enquanto a participação masculina ultrapassa 75% em todo o território brasileiro. Com relação à raça ou etnia dos empreendedores brasileiros, a raça
a cor predominante entre as mulheres empreendedoras na maioria dos estados brasileiros é a parda, se destacando em 22 dos 26 estados do país. Um índice muito importante que relaciona a violência contra a mulher e o empreendedorismo é o estado que registra o maior número de casos de violência contra a mulher é São Paulo. Apesar deste alto volume de violência, o índice de empreendedoras em São Paulo se enquadra na faixa de 1.750.000 mulheres, que é a maior faixa representada no gráfico, com o ícone de empreendedoras maior e de cor azul escura. Isso mostra que num estado onde os índices de violência de gênero são altíssimos, também mostra que esse mesmo estado possui um grande número de mulheres em busca da sua independência através do empreendedorismo. A distribuição de homens e mulheres por MEI ou o microempreendedor mostra que a única faixa etária em que a porcentagem de homens, 30,2%, é a superior de mulheres, 29,6%, está entre 30 e 39 anos. Nas demais faixas etárias, entre 40 e 49 anos ou 50 e mais anos, o número de mulheres empreendedoras é maior quando nós pensamos nessa faixa etária. Conclusão. E agora? Pode o empreendedorismo ser uma ferramenta para a independência feminina no Brasil? Os dados mostram que a porcentagem de mulheres empreendedoras ainda é baixa, 21,7%, quando comparamos com os homens. Observamos que as mulheres empreendedoras estão concentradas principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e, no entanto, elas atuam nos diversos estados brasileiros, oferecendo produtos e serviços nas áreas da indústria, comércio, construção e agricultura. De acordo com os dados relacionados à violência contra a mulher, o estado de São Paulo apresenta o maior índice de violência. Talvez não por acaso o fato desse estado possuir uma considerável concentração de mulheres empreendedoras possa representar uma das possibilidades de independência feminina. Neste contexto, acreditamos que é possível sim a mulher se tornar independente financeiramente no Brasil através do empreendedorismo. No entanto, devido aos problemas estruturais, a mulher enfrenta sérios problemas relacionados com a violência em nosso país. Nesse sentido, torna-se necessário o maior envolvimento dos agentes sociais públicos e políticos na defesa da mulher, em todos os setores da sociedade, por meio de políticas públicas, através da melhora da educação básica até universitária, voltada à desestruturação patriarcal e machista, enraizada na sociedade brasileira. Com isso, a mulher empreendedora brasileira ou estrangeira será suficientemente independente em nosso país, apesar da violência psíquica ou física, podendo desfrutar da verdadeira equidade social. Mulheres empreendedoras IA, KISS interativo criado em IA. KISS Mulheres Empreendedoras em IA, principais características e conteúdo. Esse é um jogo rápido de perguntas e respostas, em verdadeiro ou falso. As questões são fundamentadas em dados e estatísticas oficiais, com referências visíveis sobre as empreendedoras brasileiras. São abordados temas como participação feminina no empreendedorismo, setores, atuação, gênero, usando como recursos técnicos
o desenvolvimento em HTML, CSS e JavaScript, jQuery, incluindo funcionalidades como sistema de pontuação, timer de resposta e feedback visual instantâneo. Para acessar o quiz, acesse o QR Code. Créditos desta pesquisa: levantamento de dados, Alessa, Evelyn, Gabriela, Georgia, Heitor, João Vitor, Luiz e Rafaela. Prompt e programação: Heitor. Análise dos dados: Alessa, Evelyn, Gabriela e Heitor. Roteiro: Alessa, Evelyn, Georgia e Heitor. Slides: Alessa, Evelyn, Georgia e Heitor. Quiz: Heitor. Narração: Georgia. Obrigada.